O senador Álvaro Dias, através de uma transmissão ao vivo, atacou duramente a decisão do ministro Alexandre de Moraes de censurar uma matéria jornalística que informava que o empresário Marcelo Odebrecht explicou que o codinome Amigo do Amigo de Meu Pai se referia ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Para Álvaro Dias, quando há censura a um órgão de imprensa, a Constituição é violada, o que não poderia ter sido feito justamente pelos guardiães da Carta Magna. Assista. Olá pessoal, agora para valer. Olha, o Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição. Evidentemente, quando há censura a um órgão de imprensa, a Constituição é violada. É como se estivéssemos rasgando a Constituição para impedir a liberdade de imprensa, a livre manifestação do pensamento. Obviamente, quando há uma notícia que não corresponde à realidade dos fatos, o que se exige é o direito de resposta, é ocupar o mesmo espaço para responder, para questionar, para rechaçar uma eventual inverdade. Pois bem, hoje o Supremo Tribunal Federal determinou a retirada de matéria jornalística da Cruzoé, uma revista digital. Está, portanto, sob censura, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Por volta das 11 horas da manhã, o oficial de justiça, a serviço da corte, entregou cópia da decisão e impondo uma multa de R$100 mil por dia, se eventualmente houver desrespeito a essa decisão do Supremo. A decisão diz respeito a uma matéria que foi veiculada também, além da revista Cruzoé, do Antagonista. Essa matéria foi veiculada também pela Folha de São Paulo, está aqui, a Folha de São Paulo, Odebrecht falando também, amigo do pai, essa é a matéria. Tem aqui o Estadão, da repórter Fausto Macedo também, falando sobre a mesma matéria, né? Então, até este momento, nós fomos informados desta decisão do Supremo relativamente a Cruzoé e Antagonista, e não sabemos nada ainda a respeito de outros órgãos de imprensa que também divulgaram a mesma notícia, o Estadão e a Folha de São Paulo. Não estou discutindo o mérito da questão, não é isso que se discute agora. O que se discute é a liberdade de imprensa, a importância no Estado Democrático de Direito da liberdade de imprensa, de um jornalismo independente, né, da liberdade de expressão e do direito à informação. A legislação é completa em relação a este assunto. Ela fala, por exemplo, do sigilo da fonte. O artigo 220 da Carta Magna, que preceitua a manifestação do pensamento, criação, expressão e informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Sem imprensa livre não há democracia. Quem disse isso? Uma ministra do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber. Mas há outras manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal. O César Peluso, por exemplo, ele diz: o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, afirmou: seria impossível subestimar o papel da liberdade de imprensa na consolidação da democracia no Brasil. E a ex-presidente da Suprema Corte, Carmen Lúcia, disse: o analfabetismo político se vence com informação. Por isso a liberdade de imprensa é festejada no mundo todo. São inúmeras as manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal ao longo do tempo
em defesa da liberdade de imprensa. Aliás, um texto notável de Rui Barbosa também não pode ser esquecido num momento como este, né? A imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam, percebe onde lhe alvejam ou nodoam, mede o que lhe cerceiam ou destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que a ameaça. Um país de imprensa degenerada ou degenerescente é, portanto, um país cego e um país miasmado, um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos, um país que, explorado na sua consciência, não poderá lutar com os vícios que lhe exploram as instituições. Rui Barbosa. É evidente que há uma enorme preocupação hoje com aquilo que chamamos de fake news, né? As falsas informações que contaminam o ambiente da internet, né? das redes sociais. Mas esse não é o caso. Esta foi a divulgação de uma informação. Divulgou-se uma informação. E por isso não se aceita, não se admite esse tipo de procedimento. O que se admite eventualmente é eliminar fake news, uma informação falsa, inverídica. Aí se admite. Mas neste caso não há uma inverdade divulgada, porque há e-mails que foram veiculados, inclusive, está aí no jornal Estado de São Paulo, por exemplo, os e-mails que foram veiculados, os e-mails foram a fonte para a informação, os e-mails foram citados na delação. Então, na realidade, não se trata de fake news. O que se pode contestar é a acusação que se fez. Aliás, é preciso esclarecer, é claro, é preciso investigar, é evidente, e há o direito ao esclarecimento da parte de quem foi atingido pela informação veiculada. O que nós estamos fazendo com essa comunicação ao vivo, aos que nos acompanham nas redes sociais, é protestar contra qualquer medida de cerceamento da liberdade de imprensa. Quando a liberdade de imprensa é violentamente atingida, nós estaremos certamente comprometendo as demais liberdades. Aliás, tinha um ex-presidente, não me lembro se... um ex-presidente norte-americano que dizia: entre uma imprensa sem governo ou um governo sem imprensa, é preferível uma imprensa sem governo. Isso dá o tom, né? A importância da liberdade de imprensa. Thomas Jefferson, né? Foi Thomas Jefferson, ex-presidente, eu já citei essa frase algumas vezes, e o Thomas Jefferson é que fez essa afirmação. Nós temos aqui também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 19, estabelece que todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. É da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a Declaração Internacional de Chapultepec, pactuada em 96, estabelece em seus princípios que não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa.
declaração internacional subscrita também pelo Brasil. A Declaração Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, aprovada pelo Congresso Nacional em 92, igualmente assegura a liberdade de pensamento e de expressão. Enfim, nós poderíamos citar aqui tantos textos, né, que comprovam, e declarações de outros ministros do Supremo Tribunal Federal relativamente à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. E o que nós vimos nesta decisão do Supremo foi, sem dúvida nenhuma, um atentado à liberdade de imprensa. O general Mourão disse em relação ao antagonista que a decisão vai além da censura. O general Mourão, vice-presidente da República, afirma, portanto, que a decisão vai além da censura. Estão perguntando aí, né, sobre a lava-toga. Será o momento agora com essa... Olha, ainda está no Senado, né, essa proposta, esse requerimento de CPI, lava-toga. A Comissão de Justiça rejeitou, mas há um compromisso de que haverá uma deliberação do plenário do Senado. Com muita franqueza, né, com sinceridade. Eu não creio que o Senado, por intermédio do plenário dos 81 senadores, aprove a instalação da CPI da lava-toga. Esse número da Comissão de Justiça, ele é a referência. O que ocorre na Comissão de Justiça acaba acontecendo também no plenário do Senado. Então, não vou gerar uma falsa expectativa dizendo, olha, nós vamos para o plenário e vamos ganhar essa parada. E nós vamos ter aí a instalação da CPI lava-toga. Eu, particularmente, já me manifestei favorável, assinei. Eu não entendo como colocar em risco a interdependência dos poderes. Não se trata de estabelecer um conflito entre poderes, não se estabeleceria esse conflito, até porque já tivemos CPI investigando o judiciário. Na verdade, não se trata de uma investigação do Poder Judiciário ou dos tribunais. Trata-se de investigar fatos determinados, que foram elencados no requerimento proposto. Isto é regimental, é, portanto, legal. Nós estaríamos investigando fatos que foram denunciados e são do conhecimento público. Não cabe aqui repeti-los, eles estão ali selecionados no requerimento da CPI. São 13 fatos. Há quem alega que nem todos são fatos determinados e que apenas 2 ou 3 seriam fatos determinados. Tudo bem, basta um fato determinado para justificar a instalação de uma CPI. Foi o que ocorreu quando já realizamos há alguns anos a CPI que levou para a prisão o ex-senador Luiz Estevão, né, ainda detido aqui na Papuda, e o juiz Nicolau, em razão do superfaturamento da obra do prédio do Tribunal do Trabalho lá em São Paulo. Foi um único fato determinado que justificou a instalação daquela CPI. E não houve um conflito entre os poderes. Ao contrário, não há razão para se imaginar a provocação de um conflito entre poderes, já que não se está investigando o Poder Judiciário, os tribunais, os magistrados, não, de forma nenhuma. O que se investigaria são alguns fatos que foram considerados fatos determinados. E nós teríamos a oportunidade de debater uma reforma no Poder Judiciário, uma nova legislação sobretudo a composição dos tribunais superiores, já que há questionamentos repetidos, né, relativamente a esse modelo de constituição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, enfim, dos tribunais
superiores. Então, nós não estaríamos investigando todos os juízes, todos os magistrados e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. De forma alguma, haveria uma investigação pontual de fatos determinados. E certamente aqueles que atuam corretamente na justiça, aqueles integrantes do Poder Judiciário que inclusive merecem o nosso respeito e a nossa admiração, e são muitos. Nós admiramos muitos juízes de primeira instância, de segunda instância, dos tribunais superiores, ministros do Supremo, muitos ministros do Supremo, muitos juízes, magistrados de modo geral, merecem a nossa admiração pela competência, pela seriedade, pela postura ética, pela qualificação técnica, pelo talento, pelo preparo, enfim. E eles não seriam alcançados pela investigação desta CPI. Ao contrário, eles seriam valorizados. Então, a minha percepção e a minha convicção mesmo é de que a maioria dos integrantes do Poder Judiciário não se assustam com a instalação de uma CPI. E, ao contrário de combatê-la, certamente esta maioria esmagadora do Poder Judiciário a defende como forma de valorização e não de depreciação de uma instituição tão importante para o país. Enfim, nós teremos certamente aqui um embate no plenário do Senado Federal, mas eu repito, eu não sou daqueles otimistas em relação à instalação desta CPI. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e uma ótima semana. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.